Essa é a Patrícia Silva Queiroz. A Patrícia possui graduação em História pela Unimontes. Hoje ela é professora de História na Escola Estadual Professor Raul Reginaldo. Fiquem agora com a palestra da Patrícia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Patrícia, professora de História na Escola Estadual Raul Reginaldo, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a história de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais. O estado ele está localizado na região sudeste do Brasil, tem como capital Belo Horizonte e é o quarto estado com a maior área territorial do Brasil. Então, o seu estado todo delimitado é o quarto estado maior do Brasil, é o segundo estado com a maior população. Então o número de habitantes coloca o estado em segundo lugar dentre todos os estados do Brasil e possui 853 mil municípios, que também coloca o estado em primeiro lugar de quantidade de municípios. Então, dentro do Brasil, Minas Gerais é o estado que mais tem municípios. Inclusive, o menor município do Brasil está localizado em Minas Gerais. Minas Gerais é um importante destino turístico por causa das suas belezas naturais, que são inúmeras, e também da quantidade de patrimônios históricos, culturais, que também, mais uma vez, entra para o recorde do Brasil. É um dos estados que mais tem patrimônios históricos. Tem uma cultura muito diversificada. O povo tem sua cultura marcada pelas manifestações religiosas, principalmente as tradicionais, e a culinária de Minas, como todo mineiro sabe, é típica da culinária vinda do interior. Então é o pão de queijo, queijo Minas, feijão tropeiro, todas essas delícias que são produzidas no interior e tem o seu alcance lá mundial, porque é uma comida muito gostosa e tem um tempero bem marcante. Mas será que Minas Gerais sempre foi assim? Não. No início, quando os portugueses chegaram no Brasil, o Brasil era uma terra unida, não tinha suas delimitações. Então, esses portugueses, eles começaram a desenvolver suas casas, seus locais de trabalho mais para as regiões litorâneas do país, que são aquelas que ficam ao redor da praia. Então era lá que eram desenvolvidas todos os tipos de trabalho. Mas com um tempo mais para frente, depois da colonização, ficou-se sabendo que nas regiões mais adentro do território existia ouro e pedras preciosas. Então o que aconteceu? Com o trabalho dos bandeirantes, esses portugueses adentraram o território do Brasil em busca desse ouro e dessas pedras preciosas. Só que vale lembrar que quando eles chegaram no território que hoje nós reconhecemos como Minas Gerais, e antes não existia nem a nomenclatura e nem os limites existentes hoje, eles não encontraram um território inóspito. Aqui já tinha vida, já tinha tribos indígenas que desenvolviam seus trabalhos, tinha caça, pesca. Então eles já chegaram aqui e já encontraram essa terra ocupada. É importante que a gente frise isso, porque às vezes
a gente acaba pensando que eles chegaram e encontraram tudo vazio e apenas começou-se a trabalhar sobre essa terra, e na verdade não é bem assim. Aqui já tinha pessoas que faziam uso dessa terra. Então o que aconteceu com esses indígenas? A maioria deles foram expulsos. Então eles fugiam para outros territórios onde ainda não tinha essa convivência com esse homem branco. Então eles fugiam para poder manter a forma com que eles viviam. E alguns índios que ficavam eram escravizados e obrigados a trabalhar no garimpo, na procura dessas pedras preciosas, desse ouro, até porque os bandeirantes não conheciam o território tão bem quanto os indígenas. Então utilizavam dessa mão de obra escrava deles para ter acesso ao ouro e às pedras preciosas. Já em 1709 foi criada uma capitania de São Paulo e Minas Gerais, e Minas de Ouro, que era uma capitania onde era unido o estado que hoje conhecemos como estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Eles eram ligados, unidos, então foi limitado essa terra como capitania de São Paulo e Minas de Ouro, como se fosse um só. Mais tarde, em 1720, houve a segregação desses dois territórios. Então, a partir daí, de 1720, agora eles foram separados. Então, é o estado de Minas Gerais e São Paulo. Não é mais a capitania de São Paulo e Minas de Ouro. No século XVIII, então, com toda essa exploração do ouro e dos materiais preciosos que eram encontrados na terra, Minas tornou-se um importante centro econômico da colônia. Então, com essa exploração cada vez mais eficaz desses materiais, Minas foi se elevando e tornando um dos principais centros econômicos do Brasil e da colônia, né? Porque o Brasil nessa época era colônia de Portugal. Então, tudo que era conquistado aqui, arrecadado aqui, era enviado para a metrópole, que era Portugal, como forma de imposto ou mesmo de manutenção da metrópole. Também teve um rápido povoamento nessa época. Como a notícia corria de que o ouro e os materiais preciosos estavam sendo encontrados de forma abundante na terra, então sempre vinham chegando mais pessoas para fazer também a exploração desses materiais. Como tudo que a gente explora demais e como o ouro e as pedras preciosas não são recursos renováveis, ou seja, eles não nascem de novo, tudo que você consome demais e não tem essa reposição, acaba que vai chegando um dia que ele vai ficando escasso, não tem como mais ser explorado na quantidade que era. Então, houve uma queda muito grande na produção de ouro, por causa dessa leva de pessoas que vinham para explorar e das que já estavam explorando e que sempre exploravam cada vez mais. Com isso, com a queda na produção de ouro, Portugal resolveu enrijecer a forma de arrecadação de impostos da colônia. Então, Minas Gerais foi sendo mais cobrada a pagar impostos mais altos, porque Portugal já estava acostumado a ser sustentado com uma certa quantia de recurso. Quando esse recurso foi se esgotando, ele precisava manter o seu status, o seu padrão de vida, então cobrou mais impostos das pessoas que já viviam aqui. Isso acabou resultando na Inconfidência Mineira,
que principalmente organizado pela elite, não aceitavam essa alta tão grande nos impostos e se sentiam explorados. Então resolveram lutar por liberdade contra esse abuso da metrópole. Aí deu resultado na Inconfidência Mineira, que posteriormente vem na consolidação de fato do Estado de Minas Gerais como um Estado independente e livre da exploração da metrópole, tá, gente? Não independente do Brasil. Então, por muitos anos, apesar da produção de açúcar, de fumo, de algodão, a mineração continuou sendo destaque. Então, a mineração continuou sendo predominante. A base da economia ainda era nas fazendas, que eram os locais onde eram feito essa exploração, onde tinha essas minas. Era geralmente próximo das fazendas. Então, a base da economia ainda continuou sendo a mineração, apesar de existir outras formas de subsistência. Então, o que fez com que a mineração deixasse de ser o centro da economia mineira foi a produção do café. Então, como o café era um produto que era de fácil cultivo, a terra era propícia para a produção do café e ele estava sendo muito consumido, então rapidamente ele ganhou espaço dentro da economia mineira e logo passou a ser também a base da economia, desbancando um pouco a mineração nesse momento, porque teve um grande surto de produtores de café e de tudo, então a mineração acabou ficando um pouco para trás. A introdução da cafeicultura em Minas ocorreu mais ou menos no início do século XIX e logo se transformou na principal atividade econômica da província. Como eu já havia falado anteriormente com vocês, tirando esse status de principal atividade econômica da mineração. Então o café tomou a frente, a produção de café tomou a frente. E esse investimento nas produções dos grandes produtores de café também trouxe muitos outros investimentos e melhorias para Minas Gerais, que foi o melhoramento das estradas para facilitar o transporte do café de um lado para o outro, o investimento também nas próprias fábricas e fazendas de produtores de café, melhorando a forma com que eles manuseavam o produto. Então o café trouxe, na tese, o café trouxe muita prosperidade para Minas Gerais, o que consequentemente levou à industrialização. Então, a partir daí, as indústrias que se originavam, elas se originavam geralmente de pequeno e médio porte, eram concentradas principalmente nos ramos de produtos alimentícios, laticínios, produção de grãos, essas coisas mais utilizadas para o alimento. Então, com essa alavancada da produção do café, foi dando mais espaço para outras coisas também irem surgindo, outras formas de produção. A partir da década de 1930, o predomínio da cafeicultura ele foi se alterando gradativamente. Então, diminuíram as exportações, o consumo foi sendo alterado
então a própria produção do café foi se alterando gradativamente. Então o Estado começou a mostrar uma grande tendência às siderúrgicas, com o crescimento e o aproveitamento dos recursos minerais. Então aí, ó, com essa guinada de mudada de lado para a utilização das siderúrgicas, então volta lá para a exploração dos minérios. Então, às vezes a gente pensa que o café fez com que a exploração dos minérios deixasse de existir. Não, ela ia existindo paralelamente, só que chegou uma época que o café ele tomou conta de todo o cenário mineiro, de toda a economia mineira, porque era o que gerava mais lucro, até com a queda dessa arrecadação de minérios. Então aqui com as siderúrgicas, agora a partir do café, a partir das inovações que o café trouxe e do investimento nas siderúrgicas, volta-se a explorar os minérios. Em 1970, graças a um grande volume de investimentos que teve em todo o Brasil, a economia mineira passou por mudanças estruturais. Então, não era mais aquela economia restritiva, em que o monopólio era apenas de um produto, por exemplo, ou o café, ou o ouro, só um era a base da economia. Não, agora abriu essa economia para mais oportunidades. Então, não existia mais esse monopólio tão grande sobre um material apenas. Foi dando espaço para surgir novas fábricas, novas companhias, e esse adensamento na diversificação desse cenário atual então de Minas abriu a economia mineira não só em um âmbito nacional, mas também internacional. Foi possibilitando que empresas de todo o Brasil se investissem em Minas, abrisse sua própria empresa em Minas, assim como empresas nacionais, montadoras de carro, um exemplo, montadoras de bicicleta. Então foi abrindo esse espaço, esse cenário da economia para que outras empresas também pudessem investir, assim investindo no Estado. E o que consequentemente fez com que o Estado aumentasse cada vez mais a sua economia, porque a quantidade de fábricas que foram se instalando eram muitas. Então essa economia sempre ia crescer. No mais, é só isso. Eu espero que vocês tenham entendido, isso bem resumido, sobre a história de Minas, sobre todo esse traçar de como foi acontecendo as coisas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Vale a pena muito vocês pesquisarem, passar a saber mais sobre Minas, até porque a história ela é contada assim predominantemente mais pelo viés econômico, né, como as coisas foram acontecendo, mais voltado para a economia, e tem uma vasta possibilidades para que vocês saibam mais. Então vocês têm que ir à busca daquilo que vocês se identificam mais saber. Então a história ela pode ser contada das mais diversas formas possíveis. Então vale a pena, pesquisem os principais pontos turísticos, as curiosidades sobre Minas Gerais, que são muitas, os principais pontos históricos que tem, porque Minas Gerais tem uma história riquíssima, muitos patrimônios históricos que merecem ser conhecidos, até porque nós somos mineiros e nós temos que mostrar esse interesse pela nossa própria história, pelos
pelos nossos objetos, por tudo isso que é tão rico, tão encantador dentro de Minas, a culinária, as tradições que são ricas, que são vividas até hoje por nós e que são mantidas de geração em geração. Então é algo que eu aconselho vocês a pesquisar sobre, a ir em busca de saber de toda essa história mineira, de toda essa riqueza que existe dentro do estado de Minas Gerais. E não apenas a riqueza econômica, mas também a riqueza cultural, a riqueza artística, tudo que é desenvolvido dentro do estado e que merece aquele olharzinho mais especial da parte da gente. Então eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Peço desculpas porque a gente vai gravando assim, não tem muita experiência, então pode ficar muito tremidinho ali e vai surgindo coisas que vão acabando atrapalhando, mas eu espero que no mais vocês tenham entendido. Estou à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir. Se alguém tiver interesse, pode me procurar depois para indicar alguns sites, alguns lugares de pesquisa. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre patrimônios históricos, sobre cultura, sobre tradição, pode me procurar, estarei disponível. Então é isso, obrigada. Desejo a vocês que realizem todas as suas atividades e que logo nós vamos estar juntinhos, vamos passar por tudo isso. E muitíssimo obrigado pela companhia de vocês, agradeço muito, tá? Obrigada e até a próxima. Bom dia, boa tarde. Estou aqui mais uma vez, Sandra Marques Veloso, gestora da Escola Estadual Professor Raul Reginaldo, para agradecer aos alunos, pais, comunidade escolar pela participação do projeto Semana de Educação para a Vida. O nosso muito obrigado. Esse ano foi um pouco diferente, né? Porque foi digital, ano 2020, ano de pandemia, mas podemos perceber que a participação foi válida, foi grande a participação de alunos, pais, comunidade escolar, colegas de profissão. Então venho aqui mais uma vez agradecer vocês pela participação, pelo empenho e no decorrer do projeto Semana de Educação para a Vida. E esse ano com um tema diferenciado, que foi os 300 anos de Minas Gerais. Tivemos a participação de vários palestrantes, o nosso muito obrigado. Toda a escola, família, professor Raul Reginaldo, agradece de coração a cada um dos palestrantes. Obrigada, fica com Deus.